olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para desta vez viajarmos por cima do Oceano Atlântico, pedindo ao embaixador que nos diga aquilo que são as suas primeiras impressões sobre a versão número 78 da Assembleia Geral da ONU, onde uma parte substancial, 80% dos principais dirigentes do Conselho de Segurança, decidiram ficar em casa. É verdade. O, a Assembleia Sendo que Geral da os 20%, peço, os 20% que estão presentes já lá estavam antes, portanto estão em casa. É verdade também. A Assembleia Geral da ONU é uma espécie de grande missa anual da comunidade internacional, onde que tem um aspecto muito importante e muito relevante que as pessoas não se dão conta, é que, particularmente para países de dimensão média ou pequena, em particular países pequenos, que têm uma rede de embaixadas mais limitada, esta é uma oportunidade, particularmente durante esta semana, a semana ministerial, é uma oportunidade para encontros de natureza bilateral. E eu diria que no âmbito das Nações Unidas, no quadro, no próprio edifício das Nações Unidas, durante esta semana passam-se centenas, eu diria centenas, se não milhares de reuniões, todas elas muito curtas, quase sempre 15 minutos, em que um país, o dirigente do país que ali está, aproveita para se encontrar com homólogos de outros países para resolver questões de natureza bilateral ou, pura e simplesmente, para pedir votos para uma estrutura qualquer das Nações Unidas ou outra. E, portanto, foi o caso, aliás, desta vez, Marcelo Rebelo de Sousa e João Gomes Cravinho aproveitaram para fazer reuniões com dezenas de países, eu diria dezenas de países, não estou a exagerar, em particular, neste caso, para promover a candidatura de Portugal a membro não permanente do Conselho de Segurança para o biénio que começa em 26. Portugal já foi 3 vezes membro do Conselho de Segurança, membro não permanente, e renova sistematicamente esta sua presença, que é uma forma de dar visibilidade internacional ao país e é da maior importância para aquilo que é a ação da política externa portuguesa e como digo, a própria visibilidade de Portugal, seja perante os seus parceiros europeus, seja perante os seus parceiros da CPLP, etc. É um momento importante e é um tempo importante. E, portanto, nós tivemos nesta Assembleia Geral, no quadro português, ela acontece também com António Guterres, secretário-geral, e não é despiciando que Marcelo Rebelo de Sousa tenha mantido um discurso muito próximo daquele que é o secretário-geral, em particular sublinhando a importância dos objetivos que o secretário-geral tem na sua própria agenda e sublinhando também a necessidade dos princípios básicos da Carta das Nações Unidas serem cumpridos. Marcelo ecoou bem aquilo que é a posição do secretário-geral das Nações Unidas. E acho que isto reforça a posição portuguesa. Quanto ao resto, é um período de discursos pelos vários líderes mundiais, e havia a grande curiosidade do discurso de Zelensky, que pela primeira vez estava presencialmente numa Assembleia Geral. Esse discurso foi um discurso que não desiludiu aqueles que apoiam Zelensky, é um discurso muito bem construído, é um discurso emocionado e é um discurso forte nas mensagens que não trouxe nenhuma surpresa, um ataque forte, em particular à Rússia, considerando um Estado terrorista e, enfim, todos os epítetos normais que Zelensky dedica ao vizinho. E, portanto, foi um momento também para apreciar um pouco o modo como o mundo, que no passado condenou bastante a Rússia em resoluções do Conselho de Segurança, embora com um número muito elevado de abstenções, que não é despiciando também no quadro dos equilíbrios mundiais, para ver como o mundo estava a apreciar, digamos, a própria prestação da Ucrânia. Zelensky apareceu tradicionalmente quase com a sua farda, que é normal. Eu devo dizer que, de repente, ao vê-lo, tive uma espécie de déjà vu, porque lembro-me de uma ida de Fidel de Castro às Nações Unidas, também de farda, num Verde discurso... oliva.
o verde oliva. A verde, aliás, é a cor que Zelensky traz, uma espécie de uma t-shirt, uma sweatshirt, só que Zelensky, apesar de tudo, não exagerou em matéria de utilização do tempo. No caso de Fidel de Castro, ele usou, creio que 169 minutos, ou uma coisa do género, quer dizer, portanto, foi uma coisa um bocadinho diferente, ou 269 minutos, foi o discurso mais longo da história das Nações Unidas. E, portanto, foi também importante ouvir o Joe Biden, numa postura que sublinhou o empenhamento americano na questão da Ucrânia, empenhamento, vale a pena dizer, desta administração americana, porque Joe Biden não pode falar no caso de haver uma mudança de administração e haver uma futura administração Trump 3. E se nessa possibilidade, Trump 2, nessa hipótese, naturalmente que a atitude da administração americana é diferente da atitude da administração Biden. E, portanto, não houve, nesse aspecto, grandes surpresas. O António referiu o Conselho de Segurança. Zelensky foi convidado pela presidência albanesa do Conselho de Segurança a estar, no dia em que estamos a gravar hoje, no Conselho de Segurança. E Zelensky também não vai aí dar surpresas, vai avançar aquilo que é o seu chamado plano de paz. O plano de paz de Zelensky, um plano de 10 pontos, é um plano digamos, de entrega dos pontos por parte da Rússia, porque Zelensky, o plano de paz pressupõe a saída da Rússia do território ucraniano, pressupõe compensações à Rússia, pressupõe um tribunal internacional para condenar a Rússia. Portanto, chamar a isto um processo de paz é pura e simplesmente um conjunto de condições que o país invadido quer que o país invasor cumpra. Tão simples como isso. Se depois há condições para levar à prática um plano de paz nessa base, é outra questão. Portanto, curiosamente, não vão estar no Conselho de Segurança, nessa reunião em que vai estar Zelensky, não vão estar nem o presidente russo, naturalmente, nem o presidente chinês, que raramente, eu não me recordo, aliás, de o ver na Assembleia Geral das Nações Unidas, porque talvez tenha estado alguma vez, mas também não vão estar nem o primeiro-ministro britânico, nem o presidente francês, aparentemente porque o rei Carlos III visita a França, e portanto, coincidiu com isto. O que significa que a presença, digamos, no Conselho de Segurança é muito limitada. Exato, se me permite interromper, embaixador, não há, digamos que nestas matérias, em matérias de diplomacia, não há coincidências, não é? Se a razão é Carlos III estar em França, uma vez que a Assembleia Geral está previamente marcada todos os anos, alguém decidiu sobrepor agendas. A visita de Carlos III à França já tinha sido adiada uma vez. Sim, Lembro-me sim. perfeitamente disso. Eu devo dizer que se percebo isso e que se posso fazer essa interpretação por parte da França, já tenho alguma dificuldade de fazer essa interpretação por parte do Reino Unido. O Reino Unido é dos países europeus, da geografia europeia, o país mais empenhado no apoio à Ucrânia. E, portanto, há aqui qualquer coisa de estranho nesta atitude, mas ela não significará menor apoio à Ucrânia por parte do Reino Unido, que é um país que tem estado na primeira linha, eu diria muito além, muito para a frente dos outros países europeus. Mas, como digo, esta Assembleia Geral também é marcada por um momento de falta de poder por parte das Nações Unidas. E o secretário-geral, numa entrevista que deu a Christiane Amanpour, explicou isso, explicou a sua falta de poder. O secretário-geral das Nações Unidas, convém dizê-lo, eleito pelo Conselho de Segurança, o secretário-geral das Nações Unidas é um executor da vontade do Conselho de Segurança. Quando o Conselho de Segurança não tem vontade, isto é, quando há um bloqueio dentro do Conselho de Segurança que não permite que ele se exprima a uma única voz, ou pelo menos sem vozes dissidentes, porque muitas vezes o Conselho de Segurança, ao exprimir-se por maioria, há países que se abstêm e, portanto, no fundo dão espaço a que a maioria exerça o seu poder. O Estado-Geral, num momento destes, em que há um país do Conselho de Segurança, que é a Rússia, que está a bloquear o próprio funcionamento do Conselho, e como aliás aconteceu no passado aos Estados Unidos, não vale a pena lembrá-lo, a quando do Iraque, são países que estão em incumprimento objetivo daquilo que são os princípios da Carta das Nações Unidas, e como tal decidem funcionar por si próprios, e naturalmente o Conselho fica bloqueado. E portanto o secretário-geral
vive este drama. E vale a pena dizê-lo, António Guterres teve dois dramas consecutivos. O primeiro chamou-se Donald Trump. É um momento em que as Nações Unidas foram abandonadas pelo principal Estado à escala global, que é os Estados Unidos. E agora veio a guerra. E, portanto, é um período para o secretário-geral, os dois mandatos, extremamente limitativo. E é uma pena, eu diria, para alguém da qualidade política de António Guterres, não ter podido contar com umas Nações Unidas profundamente operacionais. Que digamos é um pouco aquilo que está reservado à ONU, uma vez que está exatamente, como diz, sob a total alçada do Conselho de Segurança. Acha que alguma vez, para uma resposta rápida, alguma vez isso poderá ser alterado sem que a própria ONU se despedace por não exatamente conseguir atingir os objetivos para que foi criada? A ONU depende de um compromisso que foi feito no final da Segunda Guerra Mundial e depende da estrutura, da estrutura institucional que resultou desse compromisso. E nós, é muito claro que aquilo que é a própria formatação dos membros permanentes do Conselho de Segurança não representou o mundo atual. Nós Claro. temos China e a Rússia, e depois temos os Estados Unidos, e depois temos o Reino Unido e a França. O Reino Unido e a França não representam, digamos, hoje em dia, os grandes poderes mundiais. Há países como a Alemanha, há países como o Japão, há países, os países do Sul, por exemplo, como a Índia, como o Brasil, como um país africano, que seja ele qual for, para criar alguma representatividade geográfica. E, portanto, hoje em dia o Conselho de Segurança, que é o órgão central das Nações Unidas, está desfasado relativamente às realidades da vida internacional. Claro. Mas, da mesma maneira que há uma total irracionalidade hoje na sua formatação, o Conselho de Segurança não vai ser reformado por uma voz, digamos, de racional. E, Não é portanto, que seja uma sociedade das nações número 2, não é? isso o Conselho de Segurança não foi reformado pacificamente em tempo de paz, muito dificilmente o será em Claro. tempo. Muito bem, obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra para encaminhar em estilo comboio o segundo tema que tem a ver com a guerra. O embaixador já falou da prestação de Zelensky na Assembleia Geral da ONU. Como é que vê o resultado, o futuro resultado dessa prestação de Zelensky na ONU? Embaixador, parece-lhe que o Ocidente, os países que estão empenhados na defesa da Ucrânia, digamos que conseguiram algum sangue novo para ajudarem com mais eficácia no terreno as forças militares ucranianas? No terreno, tal como aliás temos vindo a dizer nas últimas semanas, a situação parece, eu não diria empatada, mas de certa maneira sem avanços significativos. A contraofensiva que teve menos sucesso do que aquilo que se pensava, mas de certa maneira tem vindo a ser sustentada no terreno, porque apesar de tudo não há uma reação russa que permita, que permita dizermos que contrariou essa atitude, essa ação ucraniana. Essa contraofensiva, em particular, mantém-se no Sul com ganhos muito pequenos e com custos muito grandes. Ao que parece, com custos muito grandes em matéria humana e de material, quer para os dois lados. E isso é muito significativo e significa de facto que a Ucrânia quer dar mostras ao mundo ocidental, que a tem apoiado até agora, de que está disposta a ir tão longe quanto possível e na utilização desse material, na espera também, vale a pena dizê-lo, que outro material novo, agora fala-se nos ATAMAX, amanhã fala-se nos F-16, que possa, digamos, reforçar a sua própria posição. Veremos em particular como é que a chegada do inverno vai afetar o funcionamento da guerra no terreno. Há setores mais difíceis de serem mobilizados por parte da Ucrânia e é relativamente mais fácil para a parte da Rússia, que está numa posição de natureza defensiva, e nunca é demais sublinhar que a Rússia, ao longo do ano passado,
conseguiu reforçar as suas linhas de defesa, as famosas 3 linhas de defesa, de uma maneira significativa, não obstante elas não serem totalmente inexpugnáveis, como aliás se viu, a Ucrânia conseguiu romper uma delas, mas a Ucrânia não conseguiu aquilo que era o seu objetivo, que era ligar, fazer uma testa de ponte que pudesse ligar ao Mar de Azov, o que significaria cortar a ligação da Rússia por terra à Crimeia. E, portanto, a guerra está parada aí. Depois há pequenos avanços um pouco mais a norte, na questão de Bakhmut, na famosa localidade de Bakhmut, que já não é nada, praticamente, é um monte de escombros, mas que são posições muito, aparentemente importantes do ponto de vista tático, dado que estamos a falar de zonas de terreno bastante plano, e em que, digamos, as posições, os avanços ou recuos são importantes para segurar a própria posição do inimigo. Não há avanços significativos. Não há também avanços significativos no terreno da negociação. Nós constatamos que a linguagem sobre a negociação não evoluiu muito, e o que é a negociação neste quadro? O que é que poderia ser a negociação neste quadro? Vale a pena dizê-lo também e especular, porque volta e meia nós passamos o tempo a não pensar nisso. Já sabemos que a Ucrânia quer recuperar todo o seu território. Não apenas, digamos, o território, as 4 repúblicas que a Rússia criou no seu território mais a norte, Zaporizhia, Kherson, Donetsk e Lugansk, mas também quer recuperar a Crimeia, onde tem feito ações à distância, com drones, muito significativas da sua capacidade tecnológica e militar. E isso significa, portanto, que o mundo ocidental, que sempre disse que iria tão longe quanto a Ucrânia quisesse ir, está, digamos, de mãos atadas perante aquilo que é a determinação da Ucrânia de recuperar o seu território esse que é aquele que, na sua criação como país, em 1991, lhe foi reconhecido internacionalmente. A Rússia, entretanto, criou dentro da Ucrânia 5 repúblicas. Dentro do território da Ucrânia, a Rússia criou 5 repúblicas. Nessas repúblicas organizou aquilo que a Rússia considera terem sido referendos, embora a comunidade internacional possa ter algumas dúvidas sobre o modo como esses referendos se organizaram. E esses referendos nessas repúblicas pediram a adesão à Federação Russa, e essas repúblicas, que são as tais 4 repúblicas que eu referi, mais a Crimeia, são hoje membros da Federação Russa, e há aqui uma espécie de contraposição na área do direito internacional entre a Rússia e a Ucrânia. Muito claramente, a Rússia diz: isto é nosso território, isto é território russo, como aliás volta sempre a lembrar o discurso de Putin no dia 5 de maio de 2022, as nossas terras e as nossas gentes, falava ele, porque ele nunca considerou verdadeiramente que a Ucrânia tivesse o direito a existir naqueles territórios onde há russos, cidadãos de origem russa. E, portanto, esta contraposição só se vai resolver pelas armas. Não vale a pena pensar que há alguma negociação aqui que não se faça sob o ponto de vista das armas. E então eu acho que há aqui um problema de crença. Ou se acredita que a Rússia pode perder a guerra, não obstante ter armas nucleares, etc., ou se acredita que a Ucrânia vai ser forçada a perder a guerra. E o forçado a perder a guerra, há aqui 2 domínios para utilizarmos, digamos, categorias puramente teóricas. É a Ucrânia aceitar que aquelas repúblicas existem e que a Rússia, que fazem parte da República, da Federação Russa, ou a Ucrânia aceitar uma situação de facto, e, embora não aceitando de jure, não aceitando formalmente, e criava-se uma situação idêntica àquela que existe na República da Coreia, entre a República da Coreia e a Coreia do Norte, que é uma fronteira estabilizada, de facto, com tropas, não há uma situação de guerra, e há... Mas também não há uma situação de fim de guerra, exatamente como na Coreia. E ninguém reconhece a um lado ou outro, há uma espécie de aceitação do status quo, não havendo uma alternativa. E, portanto, há quem diga que a Ucrânia poderá a prazo chegar a esta conclusão, a esta situação. A meu ver, ela só chegará a esta situação no caso de receber por parte do mundo ocidental a noção de que terá que ceder território neste cenário. E essa noção Podemos esperar por novembro de 2024. É isso mesmo, só pode vir dos Estados Unidos, precisamente das eleições americanas. Porque também lhe digo, António, se os Estados Unidos dão um mais pequeno sinal de que estão disponíveis para aceitar que a Ucrânia não recupere todo o seu território, podemos estar descansados. A Europa,
seguramente aparecerão dentro da Europa imediatamente vários países, que até agora se têm mantido nesta posição unificada face à Ucrânia, a imediatamente abrir as portas a uma solução negociada e a sair, digamos, desta ideia de que a Ucrânia terá que manter o seu território completamente incólume. Isto apesar de, suponho, dir-me-á se lhe parece, embaixador, uma opinião aceitável, apesar de, num primeiro momento, com certeza, a Comissão Europeia vir a, entre aspas, espernear bastante. Mas a Comissão Europeia hoje em dia, já aqui temos falado, a Comissão Europeia é uma estrutura que acabou por subverter o poder dentro da União Europeia, porque quem manda na União Europeia, de acordo com os tratados, são os países, são os Estados-membros. A Comissão Europeia é um executor e promotor de algumas iniciativas. A senhora Ursula von der Leyen tem conseguido, com eficácia, digamos, superar aquilo que é o bloqueio entre os Estados-membros, nomeadamente a não existência, desde há uns tempos para cá, do famoso eixo franco-alemão que era motor da União Europeia, e a Comissão fará aquilo que, digamos, a vontade comum dos Estados nessa altura se apresentar. Não acredito que a Comissão seja capaz de, até porque vai entrar também num prazo de remodelação, e eu não acredito que a Comissão seja capaz de contrariar aquilo que seja a vontade dos Estados. Muito bem, embaixador, obrigado. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o último tema. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para, mantendo-nos na Europa, pedir ao embaixador que nos diga como é que está a acompanhar as próximas eleições na Eslováquia, onde aparentemente o país se prepara para se lançar novamente nos braços da social-democracia, não lhe parece, embaixador? É uma social-democracia bastante radical. Exato. É curioso, havia um colega seu chamado Eduardo Guerra Carneiro, que era um poeta que parava muito pelo Snob. O Eduardo tinha um livro chamado Isto Anda Tudo Ligado. E a prova provada de que isto anda tudo ligado é que estas eleições na Eslováquia estão muito ligadas a tudo aquilo com que acabamos de dizer e a própria situação do terreno na guerra da Ucrânia. A Eslováquia é um país que tem um curso ciclotímico desde a sua separação da República Checa, era a antiga Checoslováquia, foi sempre marcada por um pendor às vezes autoritário, o famoso líder Mečiar era o líder mais autoritário e depois teve momentos mais de democracia liberal e vive neste quadro. Tem uma estrutura partidária muito partida e em particular que se vai recompondo ao longo do tempo, tem um modelo político idêntico ao português, um Presidente da República eleito por sufrágio direto universal, por 5 anos, uma Assembleia, um Parlamento que tem eleito por 4 anos, na lógica da nomeação de um governo com base nas maiorias do Parlamento, com o Presidente da República com poderes limitados, nomeadamente na área externa. Portanto, estamos aqui num modelo que, digamos, funciona à volta dos humores do eleitorado, como é natural nos países democráticos. Acontece que uma figura tradicional da política eslovaca, que é Robert Fico, que já foi primeiro-ministro 2 vezes e foi candidato à presidência da República uma vez, parece ter agora condições de regressar. E Fico é uma figura, eu diria que não está muito distante, bom, estava a falar da social-democracia, mas não está muito distante da figura de Viktor Orbán, por exemplo, em matéria da posição face à questão ucraniana. A Eslováquia vive na fronteira da Ucrânia. Pela Eslováquia passaram muitos refugiados a quando do início da guerra. O governo eslovaco era um governo extremamente pró-Zelensky e teve atitudes muito positivas, inclusivamente cedeu os primeiros MiGs à Ucrânia, deixou entrar pelo seu território vários dos mercenários que foram apoiar o governo ucraniano, só que a guerra tem um efeito, digamos, bumerangue perante as economias e as sociedades, e a sociedade eslovaca está a pagar um preço grande por esta guerra.
e em particular reagiu fortemente, como aliás estão a reagir outros países europeus, àquilo que foi a proposta da União Europeia de entrada, de trânsito de cereais ucranianos, dadas as dificuldades criadas pela Rússia no Mar Negro, através do território, particularmente com a possibilidade desses mesmos cereais serem vendidos nesses próprios países. Isto afetou a Polónia, mas afetou a Roménia, afetou a Eslováquia, e está a criar uma reação por parte dos agricultores desses países que vêm entrar cereais mais baratos. Dir-se, mas isto é uma ação de apoio também à própria Ucrânia. É verdade, mas quando toca a interesses e a interesses de bolso, naturalmente que há setores da opinião pública que não reagem da mesma forma. E é exatamente essa reação negativa face à guerra e às consequências da guerra que criou o caldo de cultura em que renasceu Robert Fico, outra vez. A estrutura do seu eventual futuro governo, todas as sondagens lhe dão a possibilidade no dia 30 de setembro ser eleito, é uma estrutura muito partida, muito fragmentada. A ideia é que poderá ter 20% dos votos, o que significa que terá que fazer alianças. Essas alianças são, ao que parece, com os partidos mais à direita. Estamos a falar mesmo ao nível da extrema-direita. Portanto, poderá haver uma coligação de 4 ou 5 partidos, o que é sempre fragilizante para quem dirige o governo. Mas o que poderá significar para efeitos europeus e para efeitos da guerra é, digamos, o reforço de um pilar que vai contra a tal vontade comum da Comissão Europeia, a tal vontade comum que se tem vindo a expressar no quadro europeu, e que reforça, de certa maneira, a postura, em particular, da Hungria, mas também, e esta é a grande novidade, António, na última semana, mas também da Polónia. A Polónia, que é o grande país apoiante da Ucrânia, precisamente por causa desta história dos cereais, e precisamente pela reação dos seus agricultores, e porque estamos em tempo de eleições dentro da Polónia, está a ter atitudes, digamos, de grande desafio face à Ucrânia. E afastando-se um bocadinho, não necessariamente do apoio militante à ação antirrussa na Ucrânia, mas das consequências que esta ação tem para a sua economia. Aliás, o governo ucraniano já se queixou amargamente sobre essa matéria, não é? Mas há uma declaração do presidente Duda a propósito da Ucrânia, dizendo que uma declaração extremamente forte, que diz basicamente o seguinte: não há nada pior e mais arriscado do que dar a mão a alguém que está a afundar-se e que está a afogar-se, porque a tentação da pessoa que está a afogar-se de levar o outro também para se afogar é elevadíssima, no seu desespero. E isso significa, portanto, que a Polónia não quer, neste seu desespero, ser conduzida para uma situação de dependência da própria condução das coisas na Ucrânia. Mas a Polónia aqui está muito dividida, porque a Polónia é talvez dos países que tem uma posição mais anti-russa, e dificilmente gostaria que houvesse algo no desfecho da guerra da Ucrânia que pudesse significar uma vitória da Rússia. Quanto a isso, as coisas são muito claras. Portanto, o que significa, volto a dizê-lo, isto é na Polónia a questão que temos na Eslováquia, que as consequências de natureza económica da guerra acabam por moldar a própria atitude política por parte dos governos. E na Eslováquia, eu digo isto porque fui várias vezes à Eslováquia e conheci a Eslováquia antes da sua entrada para a União Europeia. O grande fator, digamos, de união dentro da Eslováquia durante muito tempo era a questão da NATO e a questão da sua vontade de aderir à NATO. A NATO, pelas sondagens que hoje existem na Eslováquia, é uma pertença da Eslováquia extremamente contestada pela maioria da opinião pública. A NATO continua, a Eslováquia continua na NATO, isso não há mais pequena dúvida, mas toda a gente reconhece que se houvesse um referendo hoje em dia na Eslováquia para pertencer à NATO, haveria uma reação da natureza negativa. E, portanto, vamos a ver como é que Robert Fico vai formatar o seu provável governo depois de 30 de setembro. Vamos a ver como é que isso tem consequências ou não naquilo que é a postura internacional, nomeadamente europeia, por parte da Eslováquia. E vamos a ver também como é que reagem os Estados Unidos a isso, num ano que já percebemos que é um ano de phasing out, de saída desta administração, e de grandes incógnitas relativamente ao que será a América depois do dia 5 de novembro de 2024.
Claro, é um assunto a que voltaremos com certeza depois de 30 de setembro, até porque muito provavelmente haverá implicações em perspectiva para as eleições europeias de maio, junho do próximo ano. Exatamente. Obrigado, embaixador. O programa ficou hoje por aqui. Continua a seguir-nos nos podcasts que encontra nos sites do Jornal Económico e até para a semana. Obrigado.